Muito boa noite para você. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que os amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Quem um dia quer uma coisa e no outro dia não, sou eu e é você. No Senhor não há mudança. Ele não nos fez para o sofrimento, Ele não nos criou para o sofrimento, e Ele não vive a nos tentar. A tentação e a provação é relacionada à nossa fraqueza humana, à nossa miséria. Exatamente quando Deus nos deu tudo o que precisávamos, tudo que refiro aqui, primeiro homem, Adão, e Ele disse apenas para não fazer uma coisa. E tendo tudo, Adão abre mão do tudo para exatamente aquilo que ele não necessitava. E estou falando Adão para que compreendamos, mas isso é sobre todos nós. Essa herança do pecado original. E Deus, Ele permanece o mesmo. Feliz o homem que suporta a provação. Acho que se a gente fizesse uma enquete e perguntasse quem aí não tem sido tentado, dificilmente alguém poderia ficar sem levantar a mão. Porque todos nós passamos por isso. E quanto mais a gente busca o Senhor, mais as tentações elas aparecem. Mais o inimigo de Deus se vale das nossas misérias e de nossas fragilidades, buscando nos tirar do caminho que conduz à salvação. Mas a palavra é muito clara. Deus não pode ser tentado e também não nos tenta. E nele não há variação. O propósito inicial para o qual Ele nos criou permanece o mesmo. Mas eu fui infiel, eu caí, Deus permanece o mesmo. Ah, mas é porque eu não dei conta, Deus permanece o mesmo. Justo, amoroso, misericordioso. De uma forma que os três se completam, que a gente na maioria das vezes não consegue compreender. Nós estamos entrando hoje, a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, entramos no período da Quaresma, que é um tempo litúrgico no qual a igreja nos convida, nos faz esse convite à penitência, ao jejum, de uma forma muito mais acirrada, à caridade. E tudo isso para quê? Para a nossa santificação. Exatamente para que a gente perceba a necessidade de confiarmos plenamente no Senhor e de darmos graças em todo o tempo, como diz a palavra, mesmo nas nossas provações, nas nossas tribulações. Que nós possamos nos apegar ao Senhor como uma criança que, com medo de perder a presença do Pai, ela se agarra ali nas vestes da mãe ou do Pai para não ser tirada. É assim que nós precisamos estar com o Senhor. Tivemos a graça de participar do Vinde Vede 2024 e o tema era justamente esse: eu sou o Senhor, permanecei em mim. Deus tem pressa, Deus tem urgência de que eu e você nos voltemos para Ele inteiramente. Não porque Ele precisa de nós, mas porque, entendendo a nossa fragilidade, a nossa miséria, Ele pede: permaneçam em mim para serem santos e para trilharem o caminho que eu tenho para vocês desde o início, que é o caminho da salvação. E não há como aguentar firme se não for
com os olhos fixos no Senhor. E não dá para poder dar graças na provação se não for com os olhos fixos no Senhor. E não dá para poder continuar amando o irmão que não merece, assim como Deus nos ama quando a gente também não merece, se não for permanecendo no Senhor. E não dá para ser diferente. E não dá para voltar verdadeiramente para nossa casa, que é a Jerusalém Celeste, se não for permanecendo no Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis. Nós somos fracos, mas por graça dele, por sua infinita misericórdia, por seu amor que transcende toda a história da humanidade, que é desde sempre e para sempre e o qual ele nos escolheu primeiro, permaneçamos firmes. Caminhemos em gestos concretos, seguros sempre pela mão do Pai, iluminados pelo Espírito Santo, remidos pelo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, para que nós não nos desviemos, nem para a direita e nem para a esquerda, antes vir a perder o mundo inteiro do que perder o Senhor. Porque muitos já passaram por essa terra e, humanamente falando, tiveram muitas colheitas. Tinha dinheiro, não precisava se preocupar com nada, mas não podia evitar a doença, a enfermidade. Talvez tinham dinheiro para pagar o tratamento, mas o tratamento, quando chega a morte, não se pode muito o que fazer. Muitos tinham muito dinheiro, mas não tinham pessoas sinceras e verdadeiras ao seu lado. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Teve gente que já teve tudo desse mundo, mas perdeu a única coisa que realmente valia a pena, a vida eterna. E se iludiu com uma vida de prazeres, mas ainda assim não conseguiu encontrar a felicidade, porque buscou no lugar errado, porque o seu tesouro, o seu coração estava em coisas que se vão e não permaneceram firmes no Senhor. Então, que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Se você ainda não fez a sua confissão, busque o sacerdote, faça a sua confissão, e que possamos viver uma entrega total ao Senhor, e que esses 40 dias sejam o começo de todos os dias que nós lutaremos ferrenhamente para permanecermos firmes nele. Que Deus abençoe.